Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ciclo do conhecimento online do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Hoje, com a participação do professor mestre Evandro Müller. A palestra é sobre o tema A importância do profissional de educação física em uma equipe médica multiprofissional. Professor Evandro, seja muito bem-vindo ao nosso ciclo do conhecimento. Por gentileza, pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde, Célia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, em nome aí do Conselho, ao professor Nelson, presidente, né, a toda a diretoria também, né, por essa oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês, trazendo um pouquinho dessa minha experiência, né, junto com essa palestra. É importante, eu acho que, né, a gente, né, divulgar, difundir o conhecimento e essa palestra que vem falar do profissional, né, de educação física na área da saúde é bem interessante, né, eu acho que vai contemplar a todos aí também. Gostaria de agradecer também ao professor Pedro, né, que gerencia muito bem aí a questão do ciclo do conhecimento, aos profissionais delegados, aos profissionais de educação física, ao público de geral aí que vai acompanhar a nossa apresentação. Podemos, então, iniciar aí? Sim, professor Evandro, fique à vontade. Tá, ok. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Professor Evandro, só um minutinho, por gentileza. Pois não. Professor Nelson está aqui conosco, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, Nelson Leme da Silva Júnior. Presidente, o senhor gostaria de fazer uma pequena apresentação? Professor Nelson? Meu som tá... Estamos ouvindo, professor. Opa, ficou... Desligamos o áudio novamente. Professor Nelson, não tem problema, vamos em frente. Iniciamos a palestra com o professor Evandro Müller e, na sequência, chamamos o senhor para algumas palavras, ok? Professor Evandro, é com você. Vamos Pode lá? iniciar a sua apresentação. Ok, vou compartilhar novamente a tela. Bom, então a palestra, como eu falei, né, ela vai abordar a importância do profissional de educação física em uma equipe médica multidisciplinar, né? É interessante falar um pouquinho de onde que surgiu esse tema, né? Eu trabalho numa equipe multidisciplinar, vou abordar isso durante a apresentação, mas é evidente, né? O ano passado, em 2019, eu completei 25 anos de graduado, né? E quando lá atrás eu me graduei, eu não imaginava trabalhar, né, dentro da área médica, né? E acho que isso que é importante, é trazer essa minha experiência, né, para os profissionais, né? A gente tem essa questão da licenciatura e do bacharelado, eu vou trabalhar em escola, eu vou trabalhar em academia, e a vasta, né, a imensa possibilidade que nós temos de trabalho, e essa questão médica é uma delas. Quando eu estou nas aulas, aí no ensino superior, eu vejo que chama a atenção, né, dos alunos, inclusive de alguns profissionais já graduados, de quando entende que um profissional de educação física trabalha dentro do hospital, trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, como eu havia falado anteriormente, eu não tinha ideia que eu viria a trabalhar com isso, né? Ao longo aí da minha carreira, algumas especializações, o meu mestrado foi numa área paralela, que é a área de qualidade de vida e exercício físico, que nos remete aí à questão da saúde também, e aí foi abrindo cada vez mais espaços, né, e a gente entendendo essa conexão aí.
O objetivo, né, na verdade aqui a gente chama de palestra, mas é um bate-papo, depois no final os profissionais que tiverem interesse, quiserem fazer perguntas, curiosidades, etc., é importante, né, é isso também, mas é trazer, né, o objetivo é apresentar aos profissionais essa área de atuação que é muito importante e muito rica, vamos assim dizer, ok? Eu vou dividir a palestra, a apresentação, em 5 tópicos, assim que eu vou chamar, né? O primeiro deles seria a regulamentação, né? Que vai falar um pouquinho das leis, de portarias que regulamentam, né? A questão do profissional de educação física na área da saúde, na área médica, nessa questão multidisciplinar. O que seria uma equipe médica multidisciplinar, né? Como que ela atua, como que é a ação do profissional de educação física dentro dessa área, né? Posteriormente, procedimentos e condutas, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como que eu trabalho dentro dessa equipe, né? Quais são as minhas responsabilidades, como que eu atuo dentro dessa equipe, né? A postura do profissional de educação física, isso é extremamente importante, né? Como que, né, essa postura a gente deve atuar perante esses outros profissionais, então isso também eu acho que é importante, essa abordagem, fazendo um link, inclusive, né, com outras palestras do ciclo que nós tivemos, que abordou isso também. E, por último, aí a formação do profissional de educação física, eu também venho do ensino superior, e é importante abordar essa questão, né, de como que isso vem auxiliar dentro, né, dessa nova área, que seria a área da saúde aí. Ok? Então, eu vou estar trabalhando dentro desses 5 tópicos, né, e esmiuçando um pouquinho de cada área. Primeiro, com relação à regulamentação, eu trago aí, né, uma normativa do Ministério do Trabalho, né, a Classificação Brasileira de Ocupações, chamada CBO, fresquinha aí do dia 17/2 de 2020, um pouquinho antes dessa explosão da nossa pandemia aí, né, que traz um novo código para o profissional de educação física atuar na saúde, né? Mas o que isso impactou para nós, né? Ele possibilita a inclusão na tabela de prestação de serviços do SUS, que esse código vá aí remunerar, vai aí especificar o trabalho do profissional de educação física. Então, cada vez mais vai mostrar a nossa importância, né? Que a nossa formação pode contribuir dentro da área da saúde, né? Então, eu não estou falando do Ministério da Saúde, estou falando do Ministério do Trabalho, que reconhece a atuação do profissional de educação física atuando na área da saúde, né? Isso vem mostrar, né, vem trazer ainda mais uma chancela, uma sustentabilidade à nossa área aí. Depois, eu vou lá atrás, né? A regulamentação na nossa profissão é a Lei 9696/98, essa resolução é de 97, né? E essa resolução é do Conselho Nacional de Saúde, né? Lá nos meados de março de 1997, que fala aí do reconhecimento, né, das ações realizadas pelos diferentes profissionais do nível superior, reconhecer como profissionais da saúde no nível superior as categorias A, B, e está lá o profissional de educação física. Então, vejam, mesmo antes, né, da nossa lei, que é de 98, a gente tem aí o Conselho Nacional de Saúde já entendendo a importante atuação do profissional de educação física nessa área. E é importante enfatizar que, em 97, a informação não era como hoje. Já existia o celular, mas não existia essa conotação aí de mensagem full time, né, WhatsApp, redes sociais, etc. Então, isso realmente é extremamente importante, que veio o ano seguinte aí regulamentar a nossa profissão, né, na Lei 9696, né, no dia 1º de setembro aí também. Então, vejam, eu falei de 2020 e voltei lá atrás de 97, trazendo aí uma regulamentação que fala da nossa atuação dentro do campo da saúde. Depois, aí, no ano de 2006, a Política Nacional, né, da Promoção da Saúde, chamado PNPS, né, que traz também, né, a fundamentação da inserção do profissional de educação física, né, no serviço de atenção básica para compor as equipes de núcleo de apoio à saúde, né, da família.
Isso também é importante, né, esse documento, porque ele mostra também a importância do profissional da saúde na atuação primária, secundária, ali no que tange a saúde também, né? Então, todos esses documentos, essas regulamentações, vêm trazer aí uma chancela, uma incorporação dentro da nossa profissão. Aí, em 2008, através da portaria 154, né, que cria os núcleos de apoio à saúde da família, muito importante também, né, que são os núcleos que vão trabalhar diretamente. E é o primeiro momento que fala aí do profissional da educação física com um trabalho multidisciplinar, que eu acabei até destacando, que é a temática da nossa palestra. Ou seja, o profissional ele vai trabalhar junto com outros profissionais da saúde, né, dentro de uma estratégia da saúde da família, vai dar um empoderamento dessas pessoas, né, e cada um, né, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico, o terapeuta ocupacional, cada um dentro da sua área ali vai, né, dar um empoderamento para essas, né, famílias, vamos assim dizer. Em 2011, o Ministério da Saúde, como estratégia, cria, né, pensando ali na qualidade de vida da população, né, a Academia da Saúde, através da Portaria 719, que é um programa voltado para estimular a prática regular de exercícios físicos através da intervenção dos profissionais de educação física. Ou seja, mais importância ainda dos profissionais de educação física atuando diretamente na área da saúde, através de prática de exercícios, adoção de hábitos e estilo de vida mais saudáveis, enfim, né, toda a sua incorporação dentro, através, né, dessa portaria. E para fechar aí com relação ao que eu chamo aí de regulamentação, eu trago a portaria 639, né, de 31 de março agora, onde, né, o Ministério da Saúde solta essa campanha, o Brasil Conta Comigo, profissionais de saúde que serão capacitados, né, eles vão fazer o cadastro e depois vão fazer o curso ali voltado ao combate do Covid-19, aproveitando aí os profissionais de educação física que não fizeram, né, ainda o curso, façam, é extremamente importante, são 3 módulos ali, né, 2 mais básicos e um bem específico, mas é importante a gente entender, né, houve ali no começo, medo, eu vou ser chamado, não, ninguém vai ser chamado, você faz o cadastro inclusive é uma solicitação do CREF, é obrigatório, e depois, né, a opção do curso, eu acho importante que todos façam o curso, o CREF disponibilizou isso em suas páginas, e é muito importante que todos os profissionais façam esse curso, né? Sai o certificado no final, e é importante isso também. Então, todas essas portarias, essas resoluções, só vem o quê? Vem consolidar a importância do profissional da educação física trabalhando dentro da saúde, né? Ou seja, ele vai sair daquele ambiente que anteriormente a gente falava, né? Vai trabalhar em academia, vai trabalhar em escola, e ele passa a atuar, né, no Sistema Único de Saúde, passa a trabalhar em hospitais particulares, públicos, etc., e isso é extremamente importante. Então, dentre, né, dessa expectativa da regulamentação, né, eu fiz um apanhado aí, trouxe para vocês. Agora, a ideia, né, é o que eu falei, o que é uma equipe médica multidisciplinar? Além do profissional de educação física, que eu já coloquei e não está aí, a gente tem esses outros profissionais. Eu trouxe esses porque é a realidade que eu trabalho, né, no centro de reabilitação, aqui no Hospital do Boldrini, em Campinas. Então, a gente tem a equipe médica, que é capitaneada pelo médico fisiatra, e quando necessário, ele, né, encaminha, né, a solicitação para ortopedia, para urologia e para outras especialidades médicas, né. Temos o serviço social, que através do assistente social faz ali a abordagem, traz, né, é importante entender que o trabalho do assistente social, ele vai muitas vezes trazer muita informação para esse paciente que ele desconhecia, né? Direitos, né, que ele tem e que às vezes a pessoa desconhece por desconhecer a lei, né? Então, alguns benefícios que ele pode ter, ele, a família, ou assistente social trabalha dentro dessa linha e vai empoderar essa pessoa também. O psicólogo, né,
Normalmente, dependendo da patologia que o paciente tem, o psicólogo faz ali todo o acolhimento, né? Faz um trabalho específico, todo um preparo para encaminhar esse paciente, né? Para que ele seja atendido. A fisioterapia motor e a fisioterapia respiratória, assim como a terapia ocupacional, junto com o nosso trabalho, ela faz o que a gente chama de terapias motoras, né? Então, são trabalhos correlacionados, né? Um sempre auxiliando o outro. Então, na fisioterapia faz um trabalho de reabilitação e depois, na nossa área do profissional de educação física, que a gente chama de condicionamento físico, é onde faz o fortalecimento, né? E, quando necessário, o fisioterapeuta respiratório também atua. O fonoaudiólogo, né? Muita gente muita gente que eu digo, alguns profissionais da área de educação física, outras pessoas não conhecem o trabalho específico do fonoaudiólogo, né? Não é só a questão da fala, etc., desde a deglutição, qual tipo de alimento, todo tipo de mastigação, a comunicação, então são trabalhos específicos extremamente importantes. A equipe de enfermagem, né, que faz todo o acolhimento, toda a triagem, todo o preparo, toda a orientação para que o paciente, né, continua ali o seu processo de reabilitação, de melhora e de evolução, e a equipe de nutrição, né, que vai trabalhar a questão alimentar, né, específica para aquela patologia ou para reabilitar aquele paciente. Isso, o profissional de educação física vai interagir com todas essas áreas, né? Ele tem que entender um pouquinho de todas essas áreas. Um pouquinho mais adiante eu vou falar das reuniões que a gente chama de reuniões de equipe, né? Onde existem os termos técnicos e aí que você vai se aprofundando e vai entendendo um pouquinho de cada área e essas áreas entendendo também a questão, né, do profissional de educação física. Terminologias que nós usamos: força, resistência, potência. Então, isso é extremamente importante para acompanhar a evolução, né, do paciente, do caso clínico que você está ali acompanhando especificamente, né? Falando agora dos procedimentos e condutas, né? O primeiro tópico que eu trago aqui é conhecer o paciente e a patologia. Em várias vezes eu recebi prescrições, né? O paciente ele entra, passa pelo médico e o médico prescreve que ele deve fazer um trabalho de reabilitação física, de condicionamento físico. Então essa prescrição vem e aí você vai conhecer o paciente, né? Através daquela prescrição e também, né, do prontuário médico, que eu vou falar um pouquinho também, que é um documento extremamente importante, e de repente ele vem com algumas patologias que por mais que você estude, você vai ter que se aprofundar ainda mais, né? Guillain-Barré, entre outras aí. Então, isso é extremamente importante você estar atualizado e buscando sempre informações, trocando informações com o médico, com os outros profissionais ali da área. Eu falei do prontuário. O prontuário é um documento extremamente importante, né? A documentação do paciente, em que nós, profissionais de educação física e todos os outros profissionais, eles vão, né, prescrever as evoluções ali do paciente. Então, toda a documentação do paciente, né, exames e a evolução em cada uma das terapias que eu falei está lá. E nós, profissionais de educação física, né, temos que prescrever ali os exercícios, as evoluções, né, qualquer intercorrência que o paciente venha a ter, está tudo descrito lá e isso é um documento que fica lá extremamente importante, né? E aí, como que é a nossa rotina? Então, normalmente o paciente vem, né, naquele horário pré-marcado, então eu vou fazer ali uma anamnese, uma avaliação, tanto do paciente como da família. Por mais que eu tenha dados do paciente, que vem do médico, que vem do prontuário, eu acho importante ouvir o paciente. Ninguém melhor que o relato do paciente e do seu familiar do que ocorreu e qual que é a expectativa desse paciente, né? Então, isso é extremamente importante. Posteriormente, a gente tem a avaliação, que aí é uma coisa específica da nossa área, né, do profissional de educação física, que nós avaliamos parâmetros físicos com testes específicos ou testes adaptados, testes de força, testes cardiovasculares, etc., né, de acordo com o que
o diagnóstico que o médico passou de acordo com a patologia que esse paciente tem, né? Se é um amputado, se é um hemiplégico, se é um paciente oncológico, então tem que ter todo um cuidado, né, de como que você vai avaliar. De repente ele fez ali uma cirurgia oncológica e aquele membro que ele fez a cirurgia não deve ser movido, você não deve ainda manipular aquele membro. Então, isso é extremamente importante, né, nesse sentido. Após a avaliação, é feita a elaboração do programa de exercícios, né, pela equipe de profissionais de educação física. Hoje, lá no hospital, nós somos em 4, né, e essa é a elaboração do programa, né, tange aí ao profissional da educação física, de acordo com o que ele avaliou, de acordo com o que houve na prescrição. Depois de elaborada, é a prescrição propriamente dita. Então, você elabora um programa e vai prescrever o exercício. Por exemplo, para o indivíduo que sofreu ali uma amputação, por hora está na cadeira de roda, e como que você vai fazer? Então, existe toda uma adaptação desses exercícios para aquele paciente. E, posteriormente, acompanhar as evoluções através de reavaliações, né, de novos procedimentos ou de testes que são feitos à medida que esse paciente, né, vai evoluindo e ele vai ali ganhando condições, que nem esse exemplo que eu dei, né, de um amputado que foi para cadeira de roda, que de repente ele vai para muleta e depois vai ser protetizado, ele vai ganhar a prótese e vai fazer um treinamento propriamente dito aí. Dentro desses procedimentos, né, como eu falei anteriormente, nós temos algumas reuniões, né, que a gente chama de reunião de equipe, reunião de serviço e reunião clínica. E aonde, especificamente, o trabalho multidisciplinar é realizado. Porque daí todas as evoluções, qualquer tipo de intercorrência que você teve com o paciente seu, ou que um colega de outra área teve, é discutido nessa área, né? De repente, ele não está evoluindo por algum tipo de outro problema, de ordem psicológica, ou algum problema, né, que o assistente social diagnosticou, que vai eclodir ali na reunião, que você vai entender por que eles não estão evoluindo, né? Então, de repente, ele não está se alimentando corretamente. São vários viés ali que podem impactar na sua área e na área de uma outra profissão ali. Então, a reunião de equipe é uma reunião multidisciplinar, que normalmente vai um representante de cada uma daquelas áreas que eu apresentei, onde são discutidos os casos dos pacientes previamente agendados, né? Essas reuniões acontecem aí por paciente em torno aí de a cada 3 meses, não tem ali, depende muito, né, da evolução do paciente, né? São reuniões semanais, mas cada semana são discutidos vários casos ali. Nessa reunião, cada profissional descreve a evolução. Ô, Dani, tá no bagageiro. Descreve a evolução do que aconteceu com o seu paciente, né? E é feito um relatório, esse relatório vai para o prontuário, ou seja, um documento da evolução daquele paciente. Tem alguém com o microfone aberto. Esse relatório, então, é entregue ao médico fisiatra. Professor, só um minutinho. Professor, só um minutinho, por gentileza. Participantes, solicitamos que desliguem os seus áudios. Estamos ouvindo todas as conversas de vocês. Muda a habilitação para esse nível de pesquisa. Professor, aguarde um pouquinho, por gentileza. Sem problema. Dirigindo um carro manual. Meus pais. Só um minutinho, professor. Pode continuar, professor. Perfeito, obrigado, Sérgio. Então, nessas reuniões, como eu estava falando, né, cada profissional leva o seu relatório, né, que é um documento que vai para o prontuário, né, e né, nessas reuniões, né, através desses relatórios, é decidido a continuidade, né, do procedimento, alguns desligamentos, altas, né, sempre se reportando ali ao médico fisiatra, que é, né, o responsável por toda a equipe. Mas é importante dizer que todos os profissionais têm voz ativa, né? Tanto o profissional de educação física como cada um daquelas áreas que eu descrevi. Todos eles vão ali, né, trazer as evoluções ou não, né,
para que o médico fisiatra, junto com a equipe, decida os passos seguintes para que esse paciente possa aí continuar evoluindo. Então, tudo isso acontece nessas reuniões de equipe. Aí também temos as chamadas reuniões de serviço, onde é uma reunião interna com os profissionais de educação física, né, onde os profissionais vão discutir ações pertinentes ao setor, né, e também alguns pacientes específicos que os profissionais vão ali atender, alguns casos específicos, né, de evoluções ou não, né, dentro dessa conotação. Então, tem uma reunião específica dos profissionais de educação física para depois partir para uma outra reunião, que é aquela anteriormente falada. E a chamada reunião clínica, onde todos os profissionais participam, sempre uma vez por semana, né, 1 hora ali, em que vai se discutir casos como o Covid, por exemplo, quais são as abordagens, como deve ser feita essa abordagem, né, algum paciente, algum caso específico, às vezes o próprio paciente, algumas evoluções, vai lá passar a sua vivência e trazer, né, esse tipo de coisa. Então, essa reunião clínica também é importante, que participam todos, né, os médicos e todos os profissionais ali do centro. Então, é a hora que realmente acontece esse trabalho multidisciplinar, né, que é a temática aí da nossa palestra. Próximo tópico, a questão aí da postura do profissional. Eu subdivido em outros 3 tópicos, falando do código de ética. Eu chamo de sinergia com as outras áreas da saúde e a capacitação profissional. Dentro do nosso código de ética, que é um outro documento importante, né, a resolução 307 de 2015, o código ele dispõe sobre, né, o procedimento dos profissionais registrado no sistema CONFEF-CREF, né? E eu trago ali do preâmbulo, né, que fala ali do artigo 11, que fala especificamente da saúde, extremamente importante nessa época de pandemia que nós vivemos, né? A gente está aí com essas questões de algumas cidades abrem, outras cidades não. Aqui em Campinas ainda estamos no vermelho, em São Paulo está no amarelo, mas enfim. O preâmbulo fala da preservação da saúde e dos beneficiários e implica sempre na responsabilidade social dos profissionais de educação física e todas as suas intervenções. Ora, eu falei para vocês da questão do prontuário. E vejam que a questão do código de ética da nossa profissão fala exatamente. Toda e qualquer intervenção que eu faça, que eu anote no prontuário, né, isso impactua no que está aí dentro do nosso código de ética. Né? É total responsabilidade do profissional, né, estar trabalhando dentro dessa conotação. É importante, né, quem não conhece o código, que tenha o mesmo, né, você consegue ele, né, no site do CREF, do CONFEF, e que entenda um pouquinho desse documento extremamente importante dentro da nossa área também, não só na área médica, na área da saúde, que é o tema da nossa palestra, mas no cômputo geral. É extremamente importante que todos os profissionais conheçam aí também. A sinergia com as outras áreas, né, é importante, o que tange aí o nosso trabalho, né, a gente tem algumas linguagens, por exemplo, o conceito de força. Já teve algumas discussões que em outras áreas o conceito, o entendimento de força é diferente. Cabe a nós, profissionais de educação física, levar isso. Não, olha, o conceito é esse, né? Então, isso já aconteceu também, extremamente importante e saudável, como em outras áreas também. Eu citei a questão da psicologia, por exemplo. Existem alguns pacientes que estão em fase de elaboração do luto. Ou seja, ele, né, sofreu ali um acidente e foi para a cadeira de roda. Existe todo um preparo, né, daquele paciente para ele entender o que aconteceu, essa fase de elaboração de luto. Então, essa interação com as outras áreas abre o nosso leque de conhecimento e faz a gente entender, vai encaixando as peças, né? Então, é isso que eu chamo de interagir e respeitar ali as outras áreas, formando ali um elo forte, né, com foco sempre no paciente, na evolução do paciente, né? E é sempre importante que os profissionais de educação física ele entendam o papel dele dentro dessa equipe multidisciplinar. Eu chamei de elo forte, né? Ele é um desses elos fortes, né? E ele vai fazer com que isso evolua, né, constantemente, que esse paciente, né, saia ali com toda a autoridade
que mostre que ele tem, né, ele sabe o que está falando e que traga essa capacitação que esse paciente ou os outros profissionais entendam também. Então, essa sinergia, o entendimento das outras áreas da saúde é extremamente importante, né, e todas elas têm a sua função, né, dentro ali, né, da formação, da evolução desse paciente. A formação do profissional, né, aí é extremamente importante. Por quê? Porque dentro do que a gente vê, eu que trabalho também no ensino superior, entendo isso, que algumas instituições precisam ainda, né, melhorar, trabalhar mais aí o currículo. A gente está aí, né, algumas instituições já modificaram o seu currículo pela normativa de 06 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, e é importante também, né, que vai haver ali essa modificação, mas ainda, né, tem alguns cursos que não trazem ainda essa formação, algumas disciplinas específicas, né, da área da saúde, que tratam da saúde pública, de políticas públicas, do trabalho multiprofissional, que é isso que a gente está falando, e isso, às vezes, fica ali uma lacuna, né, nessa formação, né, desse graduando, e, às vezes, né, essa lacuna vai fazer com que ele desconheça, né, ou que ele deixe de aproveitar algumas oportunidades que venham aí a aparecer. Então, a formação é extremamente importante, né? Não só ali na graduação, como eu estou falando, e posteriormente aí os profissionais que desejam atuar na área da saúde, né? Existem várias instituições que trabalham cursos de especialização, cursos de pós-graduação que tangem especificamente na área da saúde para quem gostaria de atuar nessa área, né? E é extremamente importante que desde o início aí os estudantes e os profissionais caminhem dentro, né, dessa sua formação aí. Então, dentro do que nós falamos aí, né, o profissional da educação física trabalhando nessa equipe multidisciplinar, ele tem, né, estou trazendo aí a questão da qualidade de vida. Eu mesmo fui buscar aí a minha formação, né, na minha formação de mestrado, com um trabalho voltado à qualidade de vida. Então, eu trouxe ali a educação física junto à qualidade de vida e junto às questões da saúde e fui buscar isso. Então, extremamente importante. Principalmente a qualidade de vida, que é um conceito polissêmico, né, que tem vários significados ali. O nível de independência. Eu dei aquele exemplo, né, de cadeira de roda, de muleta, né? Então, você vê um paciente que entra, de repente, com um andador, com uma muleta, com uma cadeira de roda, que depois ele sai andando, seja com as próprias pernas, ou seja, através de uma prótese, mas ao nível de independência que ele ganhou, né, é extremamente importante, e para nós, profissionais, né, extremamente gratificante ver a evolução, né, desses pacientes, dessas pessoas. A autoestima, né? A autoestima, lógico, está ligada muito mais a um conceito da área da psicologia, mas a gente vê e acompanha aí nos trabalhos multidisciplinares, né? Essa troca de informações com esses outros profissionais é extremamente importante, e você vê a melhora da autoestima à medida que o paciente vai evoluindo, que ele mesmo, né, vai ganhando ali dentro força, resistência, etc., né, e ele vai acompanhando a sua evolução, e ele vai evoluindo e crescendo. Então, a autoestima vem ali como um resultado paralelo. A reabilitação propriamente dita, né? Então, dentro desse trabalho que eu atuo atualmente, a reabilitação é o principal foco, né? Mas existem outros trabalhos na área da saúde, né? Que buscam também a reabilitação e trazem, né, isso como resultado, como consequência extremamente salutares, né? Então, a gente tem muitos estudos de profissionais de educação física atuando, né, nessa área, isso é extremamente importante, né? Artigos sendo publicados, né? Então, o conhecimento ele tem que ser realmente difundido, né? Então, a ideia, inclusive, da palestra é essa, né? Tentar trazer aí, abrir, né, para esses profissionais, né, essas novas possibilidades que existem, né, de um profissional de educação física estar atuando dentro da área da saúde.
As AVDs, chamado de atividades da vida diária, então, à medida que o paciente vai evoluindo com as suas intervenções, ele vai trazendo relato das evoluções, né, dele, né, no seu dia a dia. É importante enfatizar que a gente tem ali os encontros semanais, mas a gente também passa, né, algumas tarefas, vamos assim chamar, para que ele que ele continue fazendo alguns exercícios em casa. E nesse momento da pandemia, por exemplo, nada mais, né, significativo do que ele estar ali evoluindo, fazendo alguns exercícios adaptados, mas dando continuidade. E acho que, né, dentro da nossa área da saúde, o profissional da educação física, a prevenção é onde a gente tem o foco principal, né? Então, seja na área da saúde, ou seja no trabalho aí em academias, né, em algumas cidades como São Paulo já está abrindo, em algumas cidades do interior também, né, esse trabalho de prevenção, lógico, com todo esse cuidado desses protocolos que tem que ser seguido hoje em dia, mas o trabalho de preventivo, né, é extremamente importante, né, dentro dessa conotação aí do trabalho de prevenção. Então, eu trouxe aí 6 tópicos, né, mas a gente poderia citar vários outros dentro dessa área, né, como eu falei, já houve casos de pacientes que evoluíram e nós trazemos para esse paciente ser ali um multiplicador para os outros que estão chegando, né, estão ali nessa fase de luto, que nem eu mencionei, né, cabisbaixo, etc. E à medida que eles veem o relato de outros profissionais, de outros pacientes, com a intervenção do profissional, isso é extremamente importante aí. Então, desde, né, que eu comecei a falar lá da regulamentação, eu trouxe algumas portarias, né, falei dos procedimentos e agora trago aí os benefícios. A ideia é exatamente essa, né, mostrar que o profissional de educação física, né, ele tem a chancela, tem a formação, né, e tem todo o amparo legal de estar atuando dentro dessa área da saúde. A gente já teve aí o professor Renan, que nos assiste aí, também traz alguns relatos, né, dentro dessa área também da saúde, e outros profissionais aí também que atuam nessa área, e é extremamente importante aí. Para finalizar, gostaria de deixar aí a mensagem do Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e eu sempre trago isso para os alunos, né, que seja um transformador, né, que seja ele ali uma sementinha, né, essa sementinha que às vezes o professor acaba plantando, que ele seja esse transformador, seja ele na sua casa, né, e aí com os seus pacientes, clientes, e assim, né, que ele seja um transformador. O profissional de educação física tem essa conotação e tem esse poder aí. Vou aí abrir a pergunta, estou deixando aqui os contatos, né, Instagram, Facebook, os e-mails aí também, né, e deixo aí para a Celinha aí as perguntas do pessoal aí para a gente estar abordando aí, né, e tirando qualquer tipo de dúvida que possa ter ficado aí. Professor, temos aqui um comentário apenas, né, mas do Anderson Freitas, enquanto você estava falando logo no início, ele fez o seguinte comentário: importante e obrigatório para todos os profissionais da saúde elencados na portaria do Ministério da Saúde. Com o assunto que o senhor estava falando naquele momento. Sim. O professor Nestor Soares Públio, ele faz também um comentário em cima de uma situação aqui que ele vivencia. Ele disse: ando meio preocupado, pois tenho 2 artroplastias de quadris D e E e uma revisão. Estou com 85 anos e com 60 anos de educação física, mas estou apavorado pelas atuais limitações em ter que ir para uma cadeira de rodas. Ninguém tem uma maneira para a gente remoçar? Professor Públio aí é uma referência, né? Eu fiz questão de quando, né, do lançamento do selo literário, né? Inclusive, um dos livros que eu, juntamente com o professor Charles e o professor Tiago, escrevemos, fala da saúde e da performance, né? Então, eu fiz questão de
de tirar foto com o professor Públio. O professor Públio é um praticante de atividade física, né? Apesar da idade, é um meninão ainda. Esse medo é comum, mas a ideia é que continue fazendo fortalecimento, né? Que continue trabalhando, que sejam com exercícios talvez isométricos, etc., né? Que não envolvam tanto a articulação-alvo, que nem ele colocou, mas que continue trabalhando, né? Porque o corpo humano necessita disso. Então, é necessário talvez algumas adaptações, alguns exercícios que não vão agredir especificamente essa articulação, mas que ele continue fazendo. É dentro dessa linha que nós atuamos lá também, né, no centro de reabilitação. Professor, obrigada. O professor Dr. Renan Turini, ele nos passa isso mesmo. Ele nos passa a seguinte informação: estou desenvolvendo um projeto para inserir um departamento de educação física no Hospital do Câncer. Olha que maravilha, professor Evandro. Sem dúvida. E ele acrescenta aqui como pergunta: quais são as patologias que vocês mais atendem? Como é o relacionamento com a fisioterapia? Um prazer aí ter o Renan aí, né? Eu trabalho no Hospital Boldrini, né? E o Hospital Boldrini, junto com a parceria do Luci Montoro, a gente tem o centro de reabilitação aí. O Boldrini, pela sua essência, ele atende pacientes oncológicos. Então, nós atendemos também pacientes oncológicos, né? Junto com a fisioterapia, além dos oncológicos, a gente atende também amputados, hemiplégicos, pacientes com lesão medular, né? Então, pacientes pacientes tetra. Então, dentro dessa linha, a gente faz um trabalho junto com a fisioterapia muito estreito, né? Então, os profissionais da fisioterapia e do condicionamento físico, né, o profissional de educação física, estão sempre conversando exatamente para um estar auxiliando o outro, né? Seja, né, na melhora na mobilidade articular, seja no fortalecimento, no ganho de força, para que uma área evolua dentro da outra, né? Então, a gente atua basicamente mais com essas patologias: hemiplegia, amputados, paraplegia, hemiplegia e os oncológicos também, quando são encaminhados pela equipe médica. Professor, dentro dessa equipe, quantos profissionais de educação física estão com o senhor? Nós somos em 4 profissionais de educação física, né? 2 que trabalham no turno manhã e tarde, 2 que trabalham ali tarde, comecinho, né? Não chega a ser à noite, até às 17 horas, né? Então, são 4 profissionais, e esses 4 profissionais, né? Todos, né? Com CREF, etc., todos habilitados aí para, né, estar trabalhando nessa equipe multidisciplinar. Professor, e qual é a preparação ideal para conseguir trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional? Como é que o senhor trabalha, por exemplo, com esses colegas? Boa pergunta, Celinha. Lógico, né? Além, como eu falei ali, a formação profissional, né, na graduação, o profissional continuar estudando, buscando ali a sua formação através de pós-graduações voltada à área da saúde, à área médica, e as atualizações também, né, até em outras áreas, né, a própria área médica. Então, como eu falei, às vezes aparecem algumas patologias. Eu citei, por exemplo, o Guillain-Barré, que eu não conhecia, eu tive que estudar, porque apareceu um paciente com essa patologia. E aí você vai, né, interagindo e vai buscando aí essas informações. Então, a USP em São Paulo, a Unicamp aqui em Campinas, tem vários cursos, né, que possibilitam a nós, profissionais de educação física, essa evolução e esse crescimento dentro, né, da área da saúde aí também. O professor Nestor Soares Públio, ele complementa aqui que adora esse trabalho conjunto em prol da saúde. E parabeniza o senhor pela excelente explanação. Eu que agradeço, professor. Como eu falei, ele é uma referência para mim.
E o professor Dr. Renan Turini, ele coloca a seguinte pergunta: o próprio hospital custeia o projeto? Na verdade, Renan, esse projeto, né, tem o Boldrini, né, tem ali a verba do Boldrini, tem a verba, possivelmente, do Luci Montoro, que vem do Estado, e tem também, que atende toda a questão do SUS aí. Então, atende tanto conveniados como o próprio SUS. Então, tem esses dois paralelos aí que acabam custeando, né, essa reabilitação, essa equipe aí. Ok, professor? A Renata Pascotti Zuzzi, ela diz o seguinte: professor Evandro, é importante as faculdades e universidades adotarem propostas de estágio multidisciplinar através de projetos de extensão e pesquisa? Vou mandar um abraço aí para a Renata, uma grande amiga nossa aí também. Eu acredito que sim, eu acho que o trabalho multidisciplinar é extremamente importante, né? Tanto o profissional de educação física trabalhar em outras áreas, como trazer, né, o conhecimento de outras áreas, né, para a nossa. Então, isso estando ali todo regulamentado, tudo certinho, eu acho que todos têm a ganhar, é extremamente importante aí. Não só na área da saúde, também em outras áreas também, né, são importantes para nós, profissionais de educação física. Ok, professor. A Mônica, ela faz a seguinte colocação: os alunos nos ajudam também a aprimorar nossa profissão. Precisamos sempre estar nos atualizando. Quer comentar, professor? Não, com certeza, Mônica, é bem por aí, né? Eu costumo dizer que os alunos às vezes nos trazem algumas indagações, né, que às vezes a gente realmente para pensar e precisa. Isso é necessário em tudo na vida, né, e na nossa área, que está aí cada vez, né, como eu falei, o leque abrindo cada vez mais, a gente tem que estar constantemente evoluindo e buscando informações, né? Para isso, para trazer para os alunos, e a gente acaba aprendendo com os mesmos também. Isso é extremamente importante, tem toda a razão, Mônica. Ok, professor. O professor Pedro Souza, ele faz o seguinte comentário e pergunta: conheço algumas academias que trabalham especificamente com especiais, cardiopatas e outros. Você acha que é um mercado promissor para o profissional de educação física? Extremamente importante a pergunta do professor Pedro. É, até no sentido assim, às vezes, quando o paciente tem alta, a gente faz um encaminhamento desse paciente para que ele vá continuar o seu trabalho nas academias. E, de repente, um paciente que teve alguma patologia oncológica, a hora que ele chega na academia, as pessoas assustam. Por quê? Exatamente por desconhecimento, né? E esses locais específicos, especiais que ele está colocando, cardiopatas e outros, é um mercado, sim, muito promissor. E os profissionais que trabalham também em academias normais, que têm essa formação, cada vez mais. A gente tem um número gigantesco, né, de pessoas com comorbidades diferentes que vão procurar, né, as academias. E às vezes a gente tem esse feedback, o paciente nos devolve e falou, eu fui procurar academia no lugar tal e lá os profissionais ficaram meio receosos, etc. Aí o que acontece? Eu entro em contato com esse profissional, passo toda a evolução, não, é tranquilo, né? Pode evoluir qualquer de dúvida, você pode interagir comigo, etc. E aí o profissional fica mais tranquilo, né? Mas é um pouco falta realmente de conhecimento. Então é importante, sim, tanto ter locais específicos, como essa própria formação básica aí de todos os profissionais. Obrigada, professor. Nestor Soares Públio faz mais um comentário. Ele diz: importante alertar os idosos que o movimento é um dos melhores remédios e que o sedentarismo vai nos marcando aos poucos ou matando aos poucos, penso eu, né, professor Nestor? Perfeito, professor Públio, exatamente, né? Assim como o professor Pedro colocou anteriormente, né, os idosos aí também é um público específico que os profissionais têm que estar aí preparados, né, os profissionais de educação física, para trabalhar tanto a questão da saúde como o sedentarismo, que nem o professor está colocando aí, né? Então, cada vez mais a gente vai ter as pessoas idosas, né,
a longevidade vai ser cada vez maior e o profissional tem que estar, sim, preparado, né, para combater o sedentarismo, né, e trazer essas pessoas para se movimentar, para a atividade física e para o exercício físico propriamente dito. Aí. Professor. Professor, somos essenciais, não é? A gente tem ouvido muito falar sobre essa questão de ser essencial, quem está dentro, o que é uma atividade essencial e o que não é. Sim. O senhor poderia fazer um paralelo com a profissão de educação física, o profissional e essa questão de ser essencial? Com certeza, Célia. Somos essenciais, sim, né? A gente está aí dentro dessa questão da pandemia, dentro aí de questões políticas, né? Que por hora fomos colocados aí, né? Nada contra cabeleireiros, etc., mas, né? Bares, cabeleireiros e o profissional de educação física abrindo na mesma fase, né? Não tem sentido, porque a gente trabalha na prevenção, como eu coloquei, o próprio quando surgiu ali a questão do Covid, o próprio Ministério nos convocou, né, para trabalhar, para combater, e de repente, na hora desse profissional estar ali atuando, lógico, com todo o preparo, com todo o protocolo, ele foi colocado de lado. Somos sim essenciais, né, e o futuro vai mostrar cada vez mais isso, né? O profissional de educação física em várias áreas, como eu coloquei, quando eu me formei há 25 anos atrás, eu não, né, via isso, eu trabalhando numa área médica. Quiçá aqui na frente, cada vez mais os profissionais de educação física vai ocupar o seu espaço, né, e vai mostrar a sua importância em outras áreas também. Professor, esse mesmo sentimento que o senhor teve há 25 anos, no início da sua carreira, provavelmente temos ainda profissionais que têm dúvidas em relação a qual caminho seguir dentro da área de educação física, já que a gama de atuação é muito grande. Sem dúvida. Qual conselho o senhor daria para os profissionais de educação física que estão em dúvida? Perfeito, Célia. Mais uma ótima pergunta. Eu sempre falo para os alunos, ele tem que se formar, né, nas duas vertentes aí, que é a licenciatura e o bacharelado, né? Porque uma vem complementar a outra. Qualquer exercício que você vai passar, você vai prescrever, você tem toda uma pedagogia, que isso vem lá da licenciatura. E vice-versa, quando você vai lá na licenciatura ensinar alguma modalidade, alguma atividade, você tem todo um trabalho que está linkado ao bacharelado, né? Então, com essa normativa de a gente ter as duas formações, eu sempre, né, tento, né, plantar a sementinha para que o profissional tenha as duas formações, né? Até porque o mercado de trabalho ele é muito mutante, né? Então, como eu falei, eu sempre gostei da área de treinamento, e chegou um momento que eu só estava dando aula, chegou um momento que eu estava dentro do hospital, né? Não trabalhava especificamente com o treinamento. Então, né, é isso que eu tento falar, que o profissional de educação física, na hora da sua formação, né, busque todas as formações possíveis, que ele amplie o seu leque, que ele vai ter uma formação mais consistente e estar preparado para os desafios que a carreira vai mostrar para ele. Professor, o professor Renan ele faz um outro comentário aqui muito interessante, dizendo que em Jaú temos uma equipe interessada na inserção de profissionais de educação física, auxiliando pacientes em cirurgia bariátrica. Extremamente interessante, né? Porque, veja, o paciente, quando faz a cirurgia bariátrica, ele tem que ter toda uma reeducação de todo o componente alimentar, etc., né? E a atuação multidisciplinar do profissional de educação física nessa especificidade é muito importante. Eu acompanhei alguns estudos aqui em Campinas, né? Tem alguns profissionais aí, né? Em alguns centros particulares específicos, mas é muito importante, né? Eu acho que junto ali, né, com a equipe médica e os outros profissionais, né, todos têm a ganhar, né, o profissional de educação física, esse paciente que vai fazer a bariátrica e as outras profissões aí também. Professor, a Mônica, ela diz o seguinte, fazendo essa comparação aí, que muitos fazem, né, sobre educação física e estética, ela diz, nossa profissão foi colocada de lado, porque nossa profissão é ainda vista mais como estética. O senhor gostaria de comentar isso, professor? Existe, né, esse chavão aí, né, vamos assim falar, né,
mas muito é do desconhecimento, né? A gente vê quantas lives aí o Ciclo está fazendo, falando de assuntos diversos, né? Eu lembro até numa das primeiras que foi o Cristiano Parente, que falava da questão, né, da conduta profissional, dessa questão, a estética, ela tem que, nada contra a estética, mas ela tem que ser um efeito profissional, né? A pessoa vai praticar exercício físico e atividade física, e à medida que ela vai evoluindo, ela tem os resultados estéticos ali. Infelizmente tem, né, e isso é mercado, tem as pessoas que vão especificamente buscar ali por estética, e aí acho que cabe também ao profissional, né, mostrar a essas pessoas a importância da saúde e de todos esses vieses que nós temos aí. Eu vejo que já mudou bastante, né? Se a gente falasse aí de, né, como eu citei ali a questão da resolução de 97, se a gente for lá na década de 90, isso era fato. De uns anos para cá, isso eu tenho acompanhado na formação dos profissionais, os alunos estão cada vez, né, os graduandos aí que se tornarão futuros profissionais de educação física, estão cada vez mais aí ativos nessa questão não só da saúde, mas de outras áreas, e as próprias pessoas têm a formação, né? Hoje, com um clique aí, você tem informação, né? Eu acho que essa questão aí das pessoas, às vezes, cair aí uma fake news, uma notícia, e a pessoa vem aí querer debater por uma coisa que ela viu, isso sim é um problema que está acontecendo bastante. Mas a questão da estética, ela está ali ainda, mas eu vejo que já houve ali um entendimento e uma evolução, tanto da população como dos próprios profissionais aí também. Professor Nestor Soares Públio faz mais um comentário. Temos que dar boas aulas, pois um dia nossos alunos podem se tornar políticos e nos ajudar. Major Olímpio tem nos ajudado muito no CREF e na educação física e passou pelas minhas garras na Escola de Educação Física da USP. Perfeito. É exatamente isso, né? Eu acho que a carreira pública, a carreira política, né, desses profissionais que aí estão, o professor Públio citou o Major Olímpio, é extremamente importante. Então, houve toda uma formação, né, mesmo que seja na escola militar, que é reconhecida aí pelo CREF e tal, e aí toda a evolução desse profissional e o caminhou para a carreira política. Eu acho que no futuro próximo, como eu falei, nós vamos ver cada vez mais profissionais de educação física dentro da política, né, buscando ali não só o reconhecimento da profissão, que ela já existe, mas trazendo um bem para a população de tudo isso que eu apresentei, né, que a nossa profissão é capaz de trazer. Eu vou fazer mais duas perguntas apenas e depois vou passar para o professor Nelson. Vamos testar para ver se o áudio dele está entrando, tá ok? Perfeito, estou à Então temos disposição. aqui da professora Vivian Rubio. Ela diz: professor, excelente palestra, obrigada. As PICs acontecem na equipe multiprofissional na qual o senhor atua? Se sim, como enxerga sua aceitação pelos pacientes e pelos demais profissionais da área da saúde? Eu não entendi o que ela chama de pique. Eu peço para a Vivi escrever lá no nosso chat. Tá. E eu faço uma outra colocação. Em relação à recuperação das pessoas... Práticas integrativas. Quer responder primeiro a Vivian, por favor, professor? Obrigado, Vivian, pela pergunta. Então, as práticas integrativas complementares, elas acontecem sim, né? E a gente acaba atuando, né, dentro desse procedimento que eu falei de encaminhamento ao profissional na hora que ele tem um desligamento, uma alta, né? E também junto com as outras áreas, né, que as áreas físicas, que a gente chama a fisioterapia ou a terapia ocupacional, e às vezes em alguns eventos até com as outras áreas, como por exemplo a psicologia, né, a enfermagem ali, está trabalhando algumas ações para mostrar a esse paciente algumas evoluções, algumas condutas que ele pode ter na sua própria residência e assim por diante.
Ela Assim, fala especificamente do yoga, né? Não, o yoga a gente não tem lá. O que a gente tem é uma parte aquática, né? A gente tem o tênis de mesa, né? Que são essas práticas aí que acontecem. Em alguns outros centros ligados à rede Luci Montoro, tem algumas áreas assim também, a yoga pode fazer, mas aqui em Campinas a gente não tem a yoga especificamente, não. obrigada. E para concluir aqui a parte de perguntas e comentários, estamos aí numa época de pandemia, né, do Covid. O senhor poderia nos dizer como que o profissional de educação física poderá atuar na prevenção e também no pós-internação? Eu, como comentei contigo, eu estou atuando normalmente, né? Como eu trabalho no centro de reabilitação, né? O centro não fechou, a gente trabalha todo paramentado, né? Com todo o protocolo de saúde, né? Que devidamente a gente só atende 2 pacientes por vez, cada profissional atendendo numa área extremamente grande, né? E os protocolos, né, que estão aí disponíveis para todos os profissionais de educação física, seja aí no site do CREF, né, a CAD também ajudou a desenvolver, né, isso já foi homologado, tem que seguir restritamente esse protocolo, né, para que o profissional possa atender e dentre até aquilo que eu comentei da questão do código de ética, né, porque a gente tem que ali estar ciente da nossa responsabilidade dentro dessa pandemia como um profissional da saúde também. Já complementando o que você perguntou, um paciente pós, né, depois que ele teve o COVID, né, ou um cliente que o profissional vai atender, né, tem que ter todo o cuidado também. Essa pessoa também tem que ser obrigatório ali o uso de máscaras, a questão da higienização com o álcool gel, etc. Então, essa questão do protocolo, né, eu acho que daí a gente vai, né, o pós-Covid, aí a gente vai aprender algumas coisas e ter algumas condutas, e uma delas é essa questão da higienização que a gente vai ter que ter aí na ponta dos dedos, cada vez mais, né? A gente está em vias de voltar com as aulas práticas, a gente não sabe quando nas faculdades, e tudo isso vai ter que ser também tomado o cuidado, como que isso vai acontecer, como que você vai ter ali, porque a educação física tem essa questão de você trabalhar a especificidade de algumas coisas práticas, né? Obrigada, professor Eu que Evandro. agradeço. Eu passo nesse momento a palavra para o professor Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Por gentileza, professor Nelson. Boa tarde a todos que ainda permanecem na sala. Boa tarde, Evandro. Eu não tenho nenhuma surpresa em relação à palestra de hoje, visto a capacidade do Evandro. Eu queria acrescentar aqui que foi uma primeira palestra que eu percebi que alguém fez um preâmbulo com o nosso código de ética. Eu acho que isso é muito importante. Acho que todas as palestras todos os temas que a gente puder soltar e participar, a gente deve fazer esse preâmbulo com o código de ética, porque afinal de contas todos os temas são relevantes e remetem ao código de ética. Então, parabéns pela sua iniciativa. Você Obrigado. fez um viés de regulamentação muito interessante. Parabéns também por esse caminho que você seguiu. Foi um caminho extremamente inteligente até chegar na regulamentação, né? Porque, afinal de contas, antes de sermos profissão regulamentada, nós realmente fomos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde como profissionais de saúde. Então, foi extremamente inteligente, parabéns, um viés muito interessante, né? O que eu não gostei foi você chamar o público de meninão, porque agora ele não vai parar de encher o saco, né? E isso vai dar um problema sério para a gente, porque ele vai se considerar um meninão, né? Quando ele colocou ali na pergunta no chat, cadeira igual a cadeira, eu falei assim, o velhinho já está pensando em ficar sentado. Mas ele é assim mesmo, ele é atrevido, esse menino é atrevido, né? Ele é. Mas parabéns aí, parabéns pelo desenrolar da palestra, Evandro. E eu gostaria que todos os profissionais de educação física tivessem esse mesmo entendimento, né?
você falou com propriedade a questão de ser profissional da área da saúde. Antes de qualquer palestra, antes de qualquer tema, seja na educação física escolar, seja no bacharel, ou melhor, seja na licenciatura, seja no bacharel, a educação física é reconhecida como área da saúde. Também na educação física escolar, através da licenciatura, trabalhamos em prol da saúde dos nossos alunos. Exato. Não é? Porque a gente faz ali o quê? Prevenção contra a obesidade, as questões psicológicas são trabalhadas, a socialização na educação física escolar é muito e tem que ser muito trabalhada, muito desenvolvida, né? A autoestima da criança, a autoestima do aluno, perpassa por aquele organograma que você apresentou a respeito da educação física. Então, assim, eu acho que é perfeito essa sua palestra, muito, muito interessante, né? Gostaria que muitos dessa palestra aqui as pessoas se divulgassem, né? Porque é impossível, gente, é impossível as pessoas lá fora ainda dizerem que a educação física não produz, que a educação física não é da saúde, que as pessoas tentem nos passar à frente de bar e restaurante, né? Aliás, nos colocar atrás de bar e restaurante, atrás de cabeleireiro. É impossível isso. É impossível o nosso próprio profissional criticar o conselho no sentido que não dá formação. Formação melhor que essa, nós não vamos ver nas cadeiras universitárias. Nós estamos falando aqui de profissionais de educação física que atuam, estão no mercado de trabalho. Melhor formação que essa não existe. A base teórica que a gente tem na faculdade é a nossa base teórica. É o que eu chamo de dizer, é o nosso condão de conhecimento. Nós só vamos desenvolver esse condão de conhecimento na prática, aonde? Atuando. Então, não tem formação melhor que essa. Eu acho que é escancarar isso para os nossos colegas, né? Por mais que eles não queiram enxergar, por mais que eles queiram criticar, né? E demonstrar o nível da palestra que você deu hoje. E assim, eu não estou dizendo no sentido só técnico, não, tá, Evandro? Eu estou dizendo no sentido didático mesmo. Como eu disse no início, você usou uma estratégia para falar da regulamentação importantíssima. Acho que todos nós que vamos fazer uma palestra deveríamos começar as nossas palestras com esse viés, né? Com a regulamentação da profissão, para que as pessoas entendam o quanto a gente percorreu, o quanto a sociedade já nos reconheceu, né? E a gente ainda fica pagando de menino bobo. Né? Na educação física não tem bobo, não. Na educação física não tem, não. Só tem raposa. Olha o Públio. Como você mesmo falou, o cara está completando 60 anos de profissão. Exatamente. Ele dá aula magnífica. Assim, o relato dele são aulas extremamente importantes para a nossa profissão, para os mais jovens. Só que, infelizmente, o que a gente tem visto por aí, Evandro, e aí você está na cadeira universitária, você faz parte desse bloco da formação, é que os nossos alunos estão entrando cada vez mais cedo, né? Eles entram na faculdade sem pensar o que é educação física, e aí a primeira coisa que eles querem fazer é sair dando treino. É só isso que eles querem fazer. Né? E aí a gente acaba se perdendo, o governo acaba não acreditando no viés da educação física em virtude desse apoderamento que a gente deu para a estética. Exato. Para a cultura do corpo. Não é? Olha só, você disse que você trabalha no local com 4 profissionais de educação física. Nós estamos falando de uma equipe multidisciplinar com 4 profissionais na área da saúde. Isso é extremamente importante, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Né? Então, eu parabenizo você, quero deixar aqui um grande abraço a todos que participaram do ciclo Conhecimento Online. Esse ciclo, ele veio para ficar, aliás, pessoal, quem me ouve ainda, aqui é o seguinte, olha, estamos vivendo numa nova era, uma era de protocolo, uma era de compromisso, porque quando eu tenho protocolo, eu tenho que ter o compromisso de executá-lo. Né? E isso só vai acontecer com 2 palavrinhas mágicas, protocolo e o nosso código de ética. Pensem sempre, porque se você atuar sem pensar no código de ética e sem ter capacidade para fazer isso, nós teremos um grande problema ético e você, profissional de educação física, pode responder por isso. Parabéns a todos, muito obrigado por mais esse ciclo online, foi muito bom. Desculpa de não ter entrado no início, porque me deu um problema de conexão aqui, cara, não sabia o que estava acontecendo com o meu áudio, tá bom? Mas um grande abraço a todos vocês e mais uma vez, a próxima vez que você chamar o público de meninão, nós vamos caçar seu registro, porque esse cara não pode ficar sendo paparicado desse jeito, inclusive pelos delegados.
Parabéns aos delegados, aos conselheiros e à diretoria do CREF, a equipe aí de suporte do CREF, demonstrando assim o nível do profissional que nós temos em São Paulo. Parabéns a todos. Parabéns. Obrigada, professor Nelson, pelas palavras. Professor Evandro, por gentileza, suas considerações finais para o nosso encerramento. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade aí ao CREF, né, ao professor Nelson, professor Pedro, né, ao professor Públio aí, que também, como eu falei, é uma referência, e a todos aí que puderam participar. Como eu falei, o importante é a gente plantar essa sementinha e cada vez mais aí estar disseminando a importância da profissão, né, da profissional de educação física aí. Eu agradeço, né, boa noite aí a todos.